De uma certa forma, tudo é questão de atenção, de estar sempre vigilante, na escuta e na espera dos outros níveis de consciência que estão em nós e que não percebemos, exatamente porque estamos distraídos, ofuscados por mil pensamentos e sensações que criam em torno de nós uma espécie de névoa. Fantástico! Isso é fato. Se vocês não tiveram ainda a oportunidade de observar, isso é um fato real. Envolve-nos, cria sob a nossa visão uma névoa. Às vezes acontece que seja suficiente apenas o desejo, o interesse de recordar os sonhos, a maior focalização para o mundo onírico, uma atenção, portanto, mais concentrada, que nos leva a aflorar com maior frequência e com maior vivacidade a memória. De fato, o que vem a ser na realidade aquilo que chamamos, com a expressão genérica, incônscio, senão aquilo que o eu consciente não quer recordar, aquilo que exclui e remove do próprio conhecimento, é um fato real. Às vezes nós não queremos nos lembrar de X, Y, Z. Na realidade, ainda antes de obter a continuidade de consciência entre a vigília e o sono, deveremos procurar obtê-la no período de vigília. Como podemos pretender alcançar o estado de pleno e contínuo conhecimento que nos faça sempre lúcidos, presentes a nós mesmos e capazes de reunir os dois polos na vigília e no sono em nossa consciência, sem cisão e sem lacunas de obscuridade e inconsciência, se não somos cientes de maneira contínua e constante, nem o menos quando acordados? Enquanto estamos acordados, com efeito, estamos também nessa ocasião imersos numa espécie de sono e de inconsciência, porque estamos passivos, mecânicos, condicionados e não autênticos. Vivemos numa espécie de névoa e só de vez em quando um lampejo de lucidez atravessa nosso sono na vigília e nos leva a perceber a diferença entre o estado de verdadeira consciência, desperta e autodeterminadora, e o estado de confusão e semiconsciência no qual estamos habitualmente imersos. Eis, portanto, a necessidade de evocar o regedor interior, a testemunha, o centro de consciência que fique como fulcro em torno do qual possamos reunir as energias dos 3 veículos pessoais e circular harmonicamente, iluminados pelo verdadeiro conhecimento. O sono, pois, com a sua vida onírica, pode oferecer-nos a prova de que existem outros graus de realidade. E uma vez que consigamos recordar ao menos uma parte dos nossos sonhos, podemos ter a revelação do qual é a nossa verdadeira situação interior, fato real, excepcional. Que grau de sensibilidade e conhecimento alcançamos nos outros veículos, e assim irá revelar-se, em certo sentido, nosso grau evolutivo. Meu Deus do céu!
nós, às vezes, acordamos no sobressalto, ou nem acordamos em sobressalto, mas nós lembramos o tipo de sonho que nós estávamos tendo. Isso denota e prova aquilo que nós somos, o nível evolutivo que nós nos encontramos. Entende? Que grau de sensibilidade e conhecimento alcançamos nos outros veículos. E assim irá revelar-se, em certo sentido, nosso grau evolutivo. Isso é fantástico, porque nós acabamos por identificando aquilo que verdadeiramente nós somos. Nossa, mas será possível que esse sonho é verdadeiro? Será possível que isso é realidade? Às vezes nós sonhamos um sonho estapafúrdio, mas dentro dessa adjetivo de estapafúrdio tem uma realidade, tem um significado profundo que nós precisamos entender, discernir esse estapafúrdio para poder compreendê-lo e entender o que verdadeiramente nós somos. O estado de vigília, ao invés, oferece-nos o campo e a ocasião de fazer experiências e para desenvolver a capacidade e a qualidade em relação ao mundo externo, e exatamente por meio do atrito com a matéria física e a limitação que nos aprisiona, pouco a pouco oferece os estímulos apropriados para a consciência adormecida despertar até que chegue a alcançar a completa lucidez. Isso é necessário. Nós precisamos passar por esse elemento de estapafurdidade, o estapafúrdio. Né? Nossa, mas esse sono não pertence a mim, isso foi um pesadelo. Tudo bem, um pesadelo, mas dentro desse pesadelo tem um significado. Com quem você teve o pesadelo? Com quem você sonhou e teve o pesadelo? Crie os questionamentos e nós vamos remontando a realidade do pesadelo, do porquê do pesadelo. Não é? Nem sempre o pesadelo é verdadeiramente um pesadelo. Nem sempre. Aquele pesadelo é um alerta de que nós estamos entrando por um caminho que precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado. Com muita frequência, nós nos perguntamos em que momento realmente se sonha. Se durante o dia, entre as contínuas ilusões, ou à noite, quando o reino do sono nos transmite doce e continuamente a verdade, a realidade. Nos transmite doce e continuamente. Nem sempre será doce, porque os pesadelos, a própria palavra diz, pesadelo é uma coisa pesada, uma coisa de aflição. E às vezes acontece da pessoa suar, sua tanto que precisa trocar a parte superior do pijama, de tanto que sua, né? Meu Deus, o que aconteceu? O que está acontecendo comigo? Eu nunca tive pesadelo, que eu me lembre. Me lembro certa feita, quando eu era novo, era um rapazote. Foi uma coisa tenebrosa, porque foram vários sonhos sucessivos. Eu sonhei que a lua estava caindo em cima de mim. Olha, era aquela coisa que vinha e eu corria para cá, eu corria para lá e a lua me acompanhava. Olha que interessante. Jung tem um sonho que é interessantíssimo, que
o Senhor obrou, defecou em cima dele, entende? E ficou aquele pesadelo, entende? Então, tem uma série de sonhos que são analisados como pesadelos, que tem um verdadeiro significado. Em primeiro lugar, para o Jung, ele não tinha afetividade com a casta religiosa. Apesar de ter tido seu pai como um pastor protestante, mas ele não tinha, assim, seguia religiosamente uma religião. Ele tinha convicção com a espiritualidade. Não existe um psicólogo, um psiquiatra dos famosos e passados que expressou melhor a espiritualidade do que Jung. Jung expressou a espiritualidade de maneira excepcional. Em quase todas as suas obras ele cita a espiritualidade, não é? Voltaremos com o questionário e o exercício. Volto daqui a pouco.